A começar que se você quer arrumar uma mulher que seja top, você precisa ser top. Se você é o cabeça de bagre, não acha que vai ter uma mulher fazer uma caridade pra você. Porque quando você estiver pra dentro do casamento, se você não melhorar, a tendência é que ou você divorcie, repetindo um padrão, ou que você fique apagado dentro do seu casamento porque tua mulher vai tomar conta. Bom, maravilha, estamos começando mais um Patercast. Lembrando que o Patercast é um movimento para resgate da paternidade. Eu sou Antônio Garcia. Aqui é o Felipe Zapalá. Aqui é o Abraham Wang. Maravilha, a gente vai falar hoje sobre de pai para filho, especificamente o tema divórcio. Então o que a gente quer falar hoje? A gente quer falar, explorar aspectos do divórcio e os impactos dele para pessoas que passaram por isso e são jovens hoje em dia. É isso? É isso. É isso, né? Então tá bom. A gente não quer falar sobre aspecto de divórcio, como evitar divórcio, o que fazer depois do divórcio, se você se divorciou. Claro que são temas importantes, mas não é o foco de hoje. O foco de hoje é falar sobre como o divórcio impacta, quais são os resultados, os traumas e o que fazer na vida dos filhos de quem passou por isso. E você passou por isso, né, Felipe? Passei algumas vezes. Algumas vezes? Eu tive o divórcio dos meus pais com 7 anos. Tive o divórcio, como a gente era uma família pequena e as minhas tias eram muito próximas, eu passei pelos divórcios das minhas tias também. Então eu passei por 2 divórcios de tias, mais o da minha mãe, mais o dos meus avós. Os meus avós tinham, acho que uns 30 e poucos anos casados. Eu devia ter meus 14 para 15 anos e passei pelo divórcio deles também, que foram os 2 mais impactantes, né? O dos meus pais e o dos meus avós. Foi... Que idade que você tinha? O do meu avô eu tinha 14, 15. Meu avô e minha avó. E dos seus pais? 7. Esse foi 7. 7 anos. Cedinho, né? Esse foi cedo. Você tem alguma experiência com divórcio ou não, Abraham? Não. Na família eu tive um tio, uma tia que se separaram por um breve momento e hoje eles estão super bem. Como assim? Voltaram? Voltaram. Que legal. Foi uma situação que envolveu adultério. E para piorar, envolveu adultério intrafamiliar não sanguíneo. Deu para entender? Então é cunhado. Com cunhado. E meus primos, na época, eram pequenos, já tinham idade do Fê, coisa como menos de 8 anos. Foi bem traumático para eles, mas acho que em 2 ou 3 anos eles voltaram. E hoje eles estão bem regenerados, bem restaurados, estão super bem. Dúvida. Para cultura coreana, ou sul-coreana, né? Tanto faz, é coreana. Como é que funciona isso? Ele é valorização do casamento ou encara numa boa? Como é que é? Acho que a gente tem que separar o que é cultura coreana antiga, que os meus avós, meus pais carregaram na imigração, e o que é a cultura coreana atual lá, que é um país que tem uma taxa de divórcio relativamente alta, vem crescendo desde a década de 70, quando meus pais saíram de lá, mais que triplicou. Sério? Mais que triplicou. É um dado bem forte. Mas os imigrantes que estão aqui no Brasil é como se eles tivessem sido congelados naquele pacote dos anos 70. Sim. Então, quando acontece isso na minha família, é um modelo antigo. Então, não é para acontecer. O meu avô faz de tudo para isso não acontecer. Todo mundo interfere nesse processo. Os irmãos querem bater no miserável. E então é bem no modo antigo. Foi o que eu vivi como família, o único episódio que a gente teve. Então, respondendo, aqui no Brasil, a comunidade coreana, por ser muito pequena, por ser também de uma imigração recente, é um pouco mais restrito. Mas nos dias de hoje, obviamente, por exemplo, na minha geração, de segunda... A geração, da primeira geração e segunda... Já mudou bastante. E eu tenho alguns conhecidos que já se divorciaram, coreanos de segunda geração, inclusive cristãos, que frequentam as igrejas, aí fica uma situação desconfortável ou insustentável, o casal muda de igreja, é normal isso. Você puxou estatística de divórcio, foi?
A gente tem algumas estatísticas que a gente juntou, né? A primeira é número de divórcios. Em 2022, o Brasil registrou 420 mil divórcios. Tá. Tem uma relação aqui de divórcio versus casamento, né? Que para 420 mil divórcios teve o dobro de casamento. Então a relação tá 1 para 2, né? Um divórcio a cada 2 casamentos. Num espaço de um ano, assim, né? No espaço de um ano. Temos aqui também o tempo médio de casamento, que hoje está em 14 anos, o tempo médio que as pessoas... desses divórcios que acontecem, 14 anos é o tempo médio. Que mais? Temos aqui também que 47% dos casamentos terminam antes de completarem 10 anos. Então, a metade dos casamentos duram até 10 anos. E divórcios com filhos também mais da metade. Mais da metade do todo costuma ser 54%, 55% tem filhos envolvidos, o que agrava mais o processo do divórcio, né? Bom, maravilha. O que a gente quer falar hoje é quais os impactos que o divórcio tem para os filhos. Então, se você passou por divórcio, se os seus pais divorciaram, existe uma série de impactos que você sofreu em função disso. É normal, tudo na vida gera impacto, alguns são positivos, outros negativos, e divórcio, na maioria das vezes, não é positivo, é negativo. Então a gente quer conversar um pouco a respeito disso, trazer luz para esse assunto e, se possível, trazer um pouco de cura também. Beleza? Você falou positivo e negativo, você acha que tem lado positivo? Cara, eu não tenho como negar. Não acho assim. Um cara abusivo, que bate na mulher, uma mulher que é completamente insana, que bate no marido, porque tem isso hoje em dia. O caso de adultério. Eu preciso reconhecer que tem casos em que é melhor Com certeza. separado do que junto. Mas eu acho que essas são as exceções, espero pelo menos. Eu acho que hoje em dia a maior parte da causa de divórcio, a gente até falou sobre isso na Masterclass, não é caso de adultério ou de abuso físico, emocional. A maior parte é desalinhamento. Eu peguei aqui algumas causas, principais causas no Brasil hoje de divórcio: infidelidade, incompatibilidade, violência doméstica, problemas financeiros, desgaste emocional, isso é o relato da pesquisa, né? Problemas de comunicação, mudança de prioridade e projeto de vida. Esses são as principais causas dessa pesquisa aqui. Mas não tem percentual, não? Não. Na pesquisa que eu tenho aqui, que é mundial, da Unified Lawyers, 73% lack of commitment. Então é disparado a falta de compromisso, aí é o desalinhamento, e em segundo lugar vem o excesso de discussões, e em terceiro lugar vem com 55% a infidelidade. Então, mas aí eu acho o seguinte, que tudo tem a mesma gênese, que é o desalinhamento, falta de comunicação e desinteresse. Alguns vão desembocar em adultério, mas é só uma questão de timing e de valores morais do casal. Mas o que está no começo, porque ninguém casa pensando nisso. Então, o ponto todo é como que isso desembocou no adultério, ou às vezes na falta de interesse, no desalinhamento, entendeu? As pessoas não casam pensando nisso, mas você já parou pra pensar que o discurso, às vezes, ele é fraco? Do tipo, eu vou casar, se não der certo, eu considero já a separação. Eu acho que culturalmente a gente tem essa... O mindset já... enraizado, né? Que eu já tenho uma porta de saída ali na sequência, se por acaso a minha decisão não for certa. Você sabe que eu não acho... Assim, a gente tem que ser realista. Então, passou. O tempo em que as pessoas... Estou falando de sociedade como um todo. Não adianta a gente pegar um recorte evangélico tradicional. Então, a sociedade como um todo está encarando isso dessa forma. E, Antônio, acho que a sociedade como um todo versus o ambiente cristão não está muito diferente a porcentagem. Já está diluído. Já está bem diluído. Você tem essa estatística aí, não tem? Vou pegar aqui. Tá. O que eu estava querendo dizer é que eu acho que a gente não pode
tomar por... Quando a mentalidade da sociedade como um todo muda, você sente isso, você tem que ter o remédio adequado. Então a sociedade antes, mano, os meus pais ou os meus sogros eram, divórcio é muito ruim. Então existia uma pressão social para que você não divorciasse, mas também não endereçasse a questão que estaria gerando a insatisfação do casal. Então tá bom. Tirou, não existe mais essa barreira social, cultural, de que o divórcio é vexatório. Então as pessoas estão mais livres para divorciar. Tá bom, então a gente precisa atacar na causa do divórcio. Que nem a gente fala sobre a educação dos filhos. Antigamente você tinha valores mais homogêneos. Então você não precisava se preocupar tanto se o seu filho chegar em casa com valores diferentes dos seus, porque estava mais homogêneo. Hoje em dia não. Está muito heterogêneo, você tem de tudo. Então você precisa ser mais intencional no cuidado dos seus filhos em casa. Casamento, o negócio está aberto. Então tá bom. Se você não cuidar do seu casamento, se você não for intencional em cuidar do seu casamento, ele vai acabar. Tanto o homem quanto a mulher. E não só ele vai acabar, como ele vai gerar necessariamente consequências para os filhos. Podem ser consequências ruins, muito ruins, completamente trágicas ou leves. Ou pode ser consequência boa. Porque se era um inferno a casa, Melhora, isso né? pode ser, vai melhorar. E aí, naquela situação que o Fê trouxe, de entrar já com um plano de escape numa situação extrema, abusiva, que antigamente talvez não era nenhuma opção, hoje acaba sendo. Então é um ponto, entre aspas, positivo. É o lance do acordo pré-nupcial. Acordo pré-nupcial é ruim? Hoje em dia eu já acho que não. Talvez Dá um exemplo de um acordo pré-nupcial. Meu, Falar de famosos e ricos, por exemplo. Ou Cara. de réis mortais. Tava vendo o podcast de um advogado americano que é um dos líderes em realização de divórcio. Ele falou assim, cara, hoje em dia, você quer um casamento que tem chance de ir melhor, faça um acordo pré-nupcial, que você vai endereçar questões financeiras, em geral financeiras, mas às vezes também de guarda, você já endereça antes, entendeu? Quando tá tudo bem. E eu não acho isso ruim. Isso é igual ao princípio do contrato. Para que serve um contrato? O contrato serve para você deixar claro como vai ser ao longo, não só ao longo da relação, como no caso de a relação terminar. Se o negócio está bem feito, talvez você nunca precise usar. E a grande maioria dos contratos, a gente nunca precisa usar. Por isso que eu acho até às vezes fazer um pró-memória funciona como um contrato. Agora, se você deixa um monte de ponta solta, vai dar problema. Então, assim, se eu tivesse, vamos dizer, eu não tenho com a Paula, mas se eu tivesse com a Paula um acordo pré-nupcial, eu ia ter feito, ele ia ficar na gaveta e eu nunca ia usar. Então, não é um pressuposto que vai acabar, mas é uma constatação de uma realidade. A gente vive num mundo em que casamentos acabam. Não quero que o meu acabe. Se por acaso ele acabar, a gente teria alguma coisa. Eu e a Paula não temos. Mas eu não condeno quem tem esse pensamento hoje em dia, entendeu? Eu não concordo. Não, porque não vai acontecer. Tá falando, mas é uma realidade. Você não tá dentro da cabeça do outro, entendeu? E voltando aqui com aquele dado que o Fê mencionou, o Barna Group, que é um instituto de pesquisa dedicado a ambiente cristão, fala sim que a taxa de vamos dizer, fidelidade entre evangélicos é realmente maior que a de outras religiões. Mas a taxa de divorciados é igual entre evangélicos, católicos e outras religiões, 25%. Isso mais ou menos no ano de 2017 para 2018, pré-pandemia. Isso mostra que, de fato, talvez os valores evangélicos com relação à fidelidade fazem diferença. Mas os valores sociais e culturais com relação à manutenção do casamento já não. Caraca. Pelo menos com relação à fidelidade, entendeu? Continua sendo um valor importante. Mas, cara, conversando com a Laís, ela falou que o número de meninas que se sujeitam a ter um namoro aberto, essa coisa fluida, está cada vez maior. Então, o que a gente faz aqui, a gente procura ter um impacto direto em paternidade. Mas talvez o impacto lateral que a gente tenha e deva ter
É com relação a trazer de volta o valor do casamento, o significado do casamento. Entendeu? É porque quando a gente olha para as estatísticas e até olhando a marca que isso deixa nas pessoas, é como se passasse a mensagem de que o compromisso não é uma coisa, não é uma coisa que faz bem para as pessoas. Fica muito fluido, não importa. E é muito louco, porque quando você pode ter o pensamento que você tem de fluidez e tudo mais. Criança é tudo igual. Eu já vi, inclusive, falando assim, as palavras que elas falam inicialmente são iguais, os sons são iguais. Então, criança nasce tudo meio igual. E elas precisam de um ambiente tranquilo, precisam de um ambiente estável, precisam de uma série de coisas que não importa a sua ideologia, não importa nada. Importa que uma criança precisa daquilo para se tornar um adulto saudável. Essa fluidez toda não ajuda as crianças. Muito pelo contrário, entendeu? Como também eu não acho que ajuda as crianças você ter um ambiente super hostil e você fica junto só porque o casamento não pode separar. Eu assim, divergindo, né? Viajando um pouco aqui, mas a impressão que eu tenho é que a gente vai chegando num ponto em que a sociedade não vai te ajudar em nada. Nada. Você tem que entender quais são os seus valores, você tem que entender quais são os seus princípios, até a aula que a gente gravou. E você tem que ter consciência deles, mudar o que você achar que está errado e ser intencional em passar isso para dentro da sua casa. Porque a sociedade está aberta, completamente. Se você quer ser louco, você vai ser louco. Se você quer, sabe, ser um trisal, você vai. Se você quer... Tem isso, selvagem, tá selvagem a situação. Seja o que você quiser ser. Está completamente selvagem, exatamente. Então, isso torna com que a gente tenha que ser mais intencional dentro das nossas casas. O que me traz de volta para o ponto. Vamos lá. Quais são os impactos emocionais do divórcio nas crianças, nos filhos? Vamos discutir um pouco disso. Vamos tomar por base um divórcio que não partiu de um casamento que era super tóxico. Estudo. Rendimento escolar. Com certeza, o rendimento escolar vai cair. E eu tô falando, claro, num tom de brincadeira, mas a falta de segurança, a falta até de uma rotina bem estabelecida afeta estudo, afeta desempenho. Muito eu bom. tenho filhos nessa idade escolar de Fundamental 1 e 2 e já tem amiguinhos ali que têm dificuldades. Aí você vai conversando, vai vendo que realmente tem esse pano de fundo. E você vê crianças que estavam indo muito bem e de repente tem uma abrupta piora. Caraca, aí, meu. Esse rendimento escolar, eu também quando era estudante, principalmente de Fundamental 2, ensino médio, percebia isso. Claro que na vida adulta, a pessoa, criança, adolescente, ele vai ajustando, o jovem já tem a capacidade de ir ajustando, mas uma criança, ela não consegue. Sabe que a sensação que eu tenho é que a criança, ela vai priorizando as coisas na cabeça. Ela não consegue priorizar o estudo a menos que os pais priorizem. Mas se os pais não estão priorizando e os pais estão passando por uma coisa tão grande e a estrutura familiar está se desgarçando desse jeito, a criança só vai pensar naquilo. Não tem, assim, sabe? Caraca, o que é importante na minha vida, sabe? Cai uma bomba atômica. Você acha que você vai pensar no café está quente ou não? Se o café é especial ou torra média. Exatamente. Não, porque a prioridade vai para um nível bizarro ela se realinha. Então me parece que quando a criança está passando, não sei qual foi a sua experiência, brother, mas quando a criança está passando por um estresse desse tipo, a escola, a prioridade cai lá pro final, entendeu? Acho que a gente podia... Caraca, né? o Abraham falou isso, eu tive uma lembrança, cara, que quando os meus pais se separaram, eu tinha 7 e eu tava acho que na primeira ou segunda série ali, tava nessa transição. Porque eu entrei com 6, né? Eu entrei um pouco antes. Você entrou adiantado? Então na primeira ou segunda? Primeira ou segunda série. E eu lembro que o dia que meu pai comunicou o divórcio, falou que eles estavam se separando, foi o dia do meu aniversário. E eu lembro de estar... Como foi isso? Teve uma questão de respeito por você, de te chamar, conversar? Cara, meu pai me chamou sem a minha mãe e comunicou que eles... Na verdade, a comunicação dele foi: sua mãe tá se separando de mim. Foi jogando, terceirizando pra minha mãe, que...
Maluco, né? Não falo por quê, né, Bruno? Não, falou que tava se separando. E, cara, é muito louco porque isso marcou muito o momento, como ele fez, ficou muito marcado na minha cabeça. Só que durante muito tempo eu não lembrava o dia que era. E, cara, sempre quando chegava meu aniversário eu ficava triste. Tinha uma tristeza interna. Até um dia que eu tive uma lembrança de que foi meu aniversário. Eu falei, cara, eu acho que meu pai veio conversar comigo no dia do meu aniversário e avisou o divórcio. E eu lembro de pegar o telefone e ligar pra minha mãe e falar, mãe, foi no dia do meu aniversário? Ela falou, foi. E nossa, isso acabou. Aí minha mãe desabafou, tipo, cara, eu não queria que ele fizesse dessa forma. Ele avisou você, tava no meio da festa, pensa, a festa rolando, meu pai me chama de canto. Senta, eu lembro que Mas caraca, dentro de casa lá a gente tinha uma parte que você sentava, tipo, tinha uma calçadinha assim dentro de casa, no quintal. E a gente sentou ali e ele começou a falar. E, cara, eu não sabia lidar com o sentimento. O primeiro sentimento que eu me recordo é o de culpa. De constantemente ficar pensando no que eu fiz para que aquilo pudesse estar acontecendo. Porque a minha relação com meu pai era muito boa. Era uma relação de brincadeira. Ele tava sempre... Chegava, brincava. Então a minha relação com ele era muito boa. Apesar de que eu já tinha uma noção de que a relação do meu pai com a sociedade não era tão boa, com a família não era tão boa. Então eu já sabia identificar que tinha alguma disfunção. Mas comigo era muito boa. Então esse mix de você tentar e até pensando na escola, eu lembro que isso me afetou muito na escola, de você ficar na aula pensando no que tá acontecendo dentro de casa. É isso, você fica o tempo todo pensando lá. E de repente, às vezes, briga, alguma coisa, aí você tá, né? Eu lembro de umas brigas que eu tive na escola, assim, que não foram muito feias, mas que não chegou nem pra pai, pra mãe, mas que teve uma questão, uma descarga emocional por conta de não saber lidar com a situação. Então teve esse impacto da culpa, eu acho que é a principal. Você... em vez de endereçar, né, os pais endereçarem com você para lidar com a situação, no meu caso não teve isso, era eu internamente, cara, o que será que eu fiz para que isso viesse a acontecer? E você ficar remoendo aquilo, né? E como é que você lidou com isso depois? Cara, eu acho que foi natural, a vida vai fazendo entender. É que como na relação do meu pai tinha alguns outros problemas ali, naturalmente eu fui percebendo que foi o melhor pro caso do meu pai e da minha mãe. Então isso trouxe um certo conforto. Sim. Você acha que nesse caso, no caso do divórcio deles, melhor que tenha acontecido, uma vez que não conseguiram endereçar os problemas? Sim. A nossa questão foi que meu pai era presente ali, eu e ele, houve a separação e ele se distanciou. Então, o acordo que a gente tinha era cada 15 dias eu passava um final de semana com meu pai. Sim. E o restante dos dias eu passava com a minha mãe, né? Então eu via meu pai 4 dias no mês, praticamente. É muito pouco, né? É pouco. Só que assim, no meu caso, quando eu ia ficar com meu pai, ele não ficava em casa. Eu ficava com os meus avós. Então, conforme eu fui envelhecendo, 7, 8, 9, 10, isso foi até os 12, 13 anos. Eu fui tomando consciência. Teve um dia eu lembro de chegar pra minha mãe e falar, mãe, eu não quero mais ficar com meu pai. Eu preciso ir. Porque eu lembro que a gente morava numa casa que pra eu ir pro meu pai, eu descia a rua. Só descia a rua, assim, ia andando. Minha mãe abria o portão, abria, me vendo, entrava na casa do meu pai lá embaixo. E eu lembro de tomar essa decisão. Mãe, eu não quero mais ficar lá, porque quando eu vou pra lá eu não fico com ele. Eu fico com a família no geral. E, cara, eu acho que um outro impacto é você imaginar 2 ambientes. Você vive em 2 ambientes. E no meu caso eram ambientes totalmente diferentes um do outro. E aí você... pega a dinâmica de lidar com a família ali naquele lugar. 4 dias no mês. É pouco, mas quando você passa um final de semana, eu lembro de voltar com outras manias, outros jeitos pra dentro da casa da minha mãe de novo. Porque quando a gente se separa, meu avô acolhe a gente. Porque nesse período, foi um período bem difícil, que, se eu não me engano, a gente não tava morando... Não lembro se eu tava morando com meus avós. Você tinha 7 anos, sua mãe tinha 22.
Minha mãe tinha 22 anos. Criança junto. Minha mãe tinha 22 e meu pai devia ter uns 29 por aí. Uns 29 anos. Muito jovem. Muito jovem. E é louco porque a nossa história, eu tava fazendo uma conta. Eu já mudei de casa 18 vezes. 18? 18. Porque com 2 anos de idade, a gente morou em outra cidade. E aí depois voltou, não deu certo. Aqui mesmo na região, a gente já mudou muitas vezes. Minha mãe casou de novo. Só no casamento ela mudou outras vezes. Então, contando até a fase do meu casamento, agora que eu já mudei 2, 3 vezes, foram 18 para 20 vezes ali que a gente teve de casas moradas. O que eu comecei a pensar, o meu sentimento crescendo era de, cara, a minha casa ela é instável. É falta de estabilidade. Eu não sei, o sentimento era tipo, quando que eu vou embora daqui? Isso não é meu, isso não pertence. Louco, né? A gente mudou umas 3 ou 4 vezes, eu e a Paula. A gente morou no primeiro lugar, mas a gente tá no mesmo lugar faz 10 anos. A Elisa, por exemplo, faz 10, 11. A Elisa tá com 12, para ela é a única casa. E eu, quando era criança, eu morei em uma casa, a gente mudou para o apartamento e voltou para a mesma casa. E eu acho que isso gera uma estabilidade estrutural na gente, sabe? Tipo, eu tenho para onde voltar, eu tenho uma casa, eu não tô solto no mundo. Uhum. Deixa eu aproveitar aqui só para fazer uma lembrança da comunidade. Aproveitar esse... Você está assistindo aqui a gente, se te interessa esse assunto de paternidade, mas também divórcio e todas essas nuances a respeito de família, entra na comunidade. A comunidade Patercast tem o objetivo de trazer ensino, instrução, comunhão para homens e também mulheres que têm como foco família, paternidade, cura, construção. Então, entra lá e você vai ver tudo isso. Tudo bem. Eu tenho uma dúvida, Fê. Uhum. Eu entendo que esses ambientes são separados, sabe? E eu vi na minha experiência pessoal que ainda que o ambiente onde você fica menos tenha um tempo menor de exposição, tem uma relevância muito forte porque é o pai. Então, como você fez como criança e ao longo do tempo para discernir o que era o melhor, entendeu? Porque eu imagino que eram valores conflitantes e você tinha que lidar com aquilo. Você lembra disso ou não? Eu lembro um pouco do ambiente, assim, que na época não tinha discernimento algum de como entender isso, mas eu lembro do impacto que o ambiente tinha em mim. Então, quando eu voltava do meu pai, era uma semana muito difícil. Porque, primeiro, na casa lá não tinha tantas regras assim. Então, tipo, chegava lá, mano, óbvio, meus avós queriam me agradar, queriam me dar o melhor. Então, era de um lugar de, uma entrega generosa, mas ao mesmo tempo, come o que você quiser, faz o que você quiser. Chegava na casa da minha mãe e já tinha regra, não pode comer isso toda hora, né? Mas isso não tá errado quando você pensa em avós. Não tá errado. O problema era que meu pai não estava, né? Então, tipo, quando criou ali o ambiente dos finais de semana, o meu pai, ele saía de casa, cara, e era impressionante. Ele saía na sexta e eu praticamente não via meu pai o fim de semana inteiro. Ele sumia, cara, ele sumia, assim, era surreal. E eu lembro as minhas lembranças, principalmente, que eu acho que isso foi o que mais gerou insegurança em mim, era de quando meu pai chegava em casa. Que eu lembro do barulho do portão e eu tava dormindo, deitado no quarto. E o barulho do portão abrindo, a moto, ele sempre andou de moto, a moto entrando. E eu sabia que normalmente quando meu pai chegava em casa esse horário, ele bebeu, tava alterado. E eu lembro do barulho e aquilo, até ele chegar no quarto, cara, era tipo um filme de terror, assim. Porque a parada ficava tão viva. De tipo, meu, vai chegar aqui, eu preciso estar dormindo. Eu lembro do pensamento assim, eu preciso estar dormindo. Porque meu pai nunca relou a mão em mim, nada assim. Mas tinha, quando ele estava alterado, tinha uma mudança no comportamento que eu visivelmente via. Mas ele acabava tendo problema com outras pessoas, né? Ao redor. Não comigo, mas eu via essas cenas, então... Eu lembro de fingir que tá dormindo, eu tava acordado e meu pai, praticamente pisar em cima de mim, assim.
porque eu dormia no chão, pra ele ir pra cama dele e deitar e dormir. Então, tipo, isso constantemente começou a criar tanto medo em mim e uma coisa esquisita que eu voltava pra casa... Ansiedade, né? Criava ansiedade, medo, insegurança, que teve um dia que eu chamei minha mãe, eu lembro assim, falar, mãe, não quero mais ir pra lá. Porque minha mãe, ela nunca interveio na situação. Ela sempre deixou acontecer, ela sabia, mas ela cumpria ali o que a lei, né, o que deveria ser feito até pra não roubar eu de viver com a família do meu pai, né? Mas chegou esse ponto. E eu lembro de uma outra situação também que foi bem difícil. Foi um dia que minha família paterna me prendeu na casa. E eu fui meio sequestrado por algumas horas, mas por conta de uma divergência entre as famílias. E ali era o horário de eu voltar para casa da minha mãe, que era a mesma coisa. Abri o portão, eu subia, meu pai ia um pouquinho pro lado, ia me olhando, eu subia, ou alguém ia me olhando e subia, voltava para casa da minha mãe. Só que não aconteceu isso. O que aconteceu? Desceu minha mãe, queria saber o que estava acontecendo, e eu lembro de estar na janela, assim, na janela olhando do portão, eles negociando o meu cárcere ali. É engraçado, é meio trágico, mas é triste no fundo. E eu lembro que eu não lembro de qual era a divergência, mas eu lembro que houve essa situação, ficaram algumas horas ali discutindo, até que foi minha tia que conseguiu convencer para me liberar, para eu subir. Porque não... E eu lembro que mais ou menos com uns 15 anos eu parei de frequentar a casa do meu pai aos fins de semana. Eu ia mais quando eu tava com vontade mesmo. Não mais quando... pela obrigação. Isso é tudo muito escroto, né? Caraca, velho. E é muito louco, porque pensa 7 anos, 8, 9, 10, quando eu decidi fazer isso, os meus avós se separaram. E pra gente, a casa dos meus avós... É um porto seguro. Eu acho que são 2 divórcios bem diferentes. Um você olha e fala, cara, ainda bem que aconteceu. O outro você olha e fala, por que aconteceu? Porque meus avós, mais de 30 anos casados, e na comunidade, as pessoas tinham como referência o casamento. Era um casamento forte, meu avô era muito forte, minha avó muito forte. E ali, do nada, tem esse rompimento. Cara, eu lembro do sentimento de, tipo, questionar Deus, de falar, Deus, por que de novo? Então o sentimento foi diferente, já não teve culpa. Não. Não, acho que revolta. culpa não, até porque eu era o neto, né? Sim, teve revolta. Não teve. Mas eu lembro desse sentimento. Mas eu olhar hoje, eu tô com 35, isso foi com 15, fazem 20 anos que aconteceu. E terrivelmente a família, houve uma quebra gigantesca na família, assim, no geral. Hoje, infelizmente, né, todas as minhas tias ali, todo mundo pelo menos divorciou pelo menos uma vez. É mesmo? A família. Uma vez divórcio. E do meu avô com a minha avó foi uma quebra, assim. Os encontros da família mudaram, porque aí quando encontrava, meu avô casou de novo, aí minha avó não casou de novo. Aí sempre teve essa tensão, né, na família, o que, cara, é impressionante. Por isso que eu acho que é um bom momento pra gente trazer um aspecto que é o divórcio, ele causa um efeito não só em quem está envolvido no divórcio, não só nos filhos. Olha isso, o dos meus avós causou um impacto nos netos, causou um impacto nas filhas, na época causou um impacto nos maridos ali, e hoje você vê uma família totalmente diferente do que era a realidade, que era uma família forte. Hoje, óbvio, a gente é unido, mas nunca mais foi a mesma coisa. Um churrasco, uma união, uma coisa, nunca mais foi a mesma coisa. É como se a gente sempre se juntasse e nitidamente tivesse uma cicatriz no meio de tudo ali. Caraca. Impressionante, né? Você tem primos também, não? Tenho, eu sou mais velho por conta da idade que minha mãe gerou, né? Então hoje eu tenho primos eu tenho um primo de 22, uma outra prima de 7, 8 anos, e as minhas irmãs, que são 21 e a outra de 14. As tuas irmãs não passaram por divórcio, né? Só Não. pelo divórcio dos seus avós. Não é nem dos meus avós, né? Porque quando a Letícia tinha um ano... São avós por parte de De pai? mãe. Ah, de não, mãe. de mãe, tá.
Com 1 ano da Letícia, meu avô e minha avó se separaram. Não tinha nem 1 ano, a Letícia era de colo. Ela nem lembra, ela nem pegou meus avós junto. Juntos. Eu fui o único neto que pegou eles juntos. Agora, o engraçado é que do lado do meu pai, os meus avós vivem na mesma casa. Já é um outro estilo de vivem na mesma casa, moram em quartos separados. E não se divorciaram, mas eles nitidamente não são casados e moram no mesmo ambiente. É, só uma separação de corpos, né? Cara, sabe que esse negócio de avô se separar é uma coisa até inusitada. E na minha família, e num sistema mais antigo, o meu avô é um macho alfa clássico, com a minha avó. Só que quando, aos 70 e poucos anos, ele teve um derrame, ele ficou numa condição física bem limitada. Cara, nessa hora, a minha avó quis se separar dele. Mas, de novo, o sistema antigo. Os próprios filhos não levaram a sério. Assim, a avó tá com umas ideias, deixa ela falar sozinha. E ela não conseguiu levar adiante isso. É sério, virou até motivo de piada. Mas era genuíno a vontade dela. Caraca. E um pouco tempo depois meu avô morre e ficou por isso. Mas você vê que no sistema antigo não tinha nem espaço para uma mulher. Não tinha força. Não tinha espaço. Caraca, que coisa. Sua avó viveu bastante depois? Viveu quase 10 anos. Mas Porque é um clássico isso também, né? Quando a mulher morre, o cara morre na sequência. Quando o cara morre, a mulher... Acho que antigamente os casamentos eram muito pesados para as mulheres. E os maridos eram mais um filho. Então ela tinha que cuidar dos filhos e do marido. E aí quando o marido morria, eu já vi isso acontecer várias vezes. A mulher, continuava, entendeu? Foi só que mais leve. É muito triste pensar nisso. E o contrário, o cara morre. No contrário, o cara fala, cadê? Caraca, meu bisavô e minha bisavó foram assim também. Meu pai foi assim, 1 ano depois que minha mãe morreu, o pai... Raiz bem italiana. É bem italiano os dois. Deixa eu puxar um assunto aqui, ó. Vamos trazer uma situação, assim, a sua situação é real, óbvio, né? Mas o que eu imagino é o seguinte, pessoas que estão ouvindo a gente, rapazes, eles podem ter todo tipo de sintoma. Ansiedade, abandono, insegurança. E se eles passaram por divórcios mais ou menos traumáticos, esses divórcios, essa experiência pode estar linkada com a condição que eles estão vivendo hoje. Então, qual o conselho que a gente consegue dar para esses caras para que eles superem essas dificuldades, esses sintomas que eles conseguem sentir? Às vezes é procrastinação, às vezes o cara não tem disciplina, porque é engraçado como um trauma ele vai se manifestando nas pessoas de formas diferentes. Como que você endereçou? Cara, eu acho que... Porque você hoje é super funcional, você tá casado, tá tudo certo. Como é que você endereçou isso aí? Acho que ter a consciência fazer esse trajeto, ter consciência, ajuda muito a entender causa, efeito. E falando isso, eu lembro de um dia que eu consegui ter uma conversa com meu pai, foi perguntar, pai, por que o senhor foi embora? Por que de alguma forma o senhor separou da minha mãe e separou de mim também? Há quanto tempo demorou isso? Pra ter essa conversa? Nossa, Tom, eu não sei. Assim, faz tempo. Sim, mas não foi no ano seguinte. Demorou anos pra você ter isso. Talvez 10 anos. Caraca, 10 anos. Então, só te interrompendo. Esse negócio demorou 10 anos. Mas demorou 10 anos porque a criança precisou tomar essa atitude. Então, o correto, agora falando para os pais que divorciam, senta, conversa de forma honesta e preserva a mãe ou o pai. O outro Isso é importante. Porque a criança precisa de uma Mas consideração. eu vou pegar de novo o caso, você mencionou a pouca idade da mãe do Fê. Ela precisaria, talvez, naquele momento, de uma ajuda, uma comunidade, um apoio profissional. E até acho que, não só pela pouca idade, naquela época, era um tabu ainda maior do que né, hoje. E talvez hoje a gente tenha até mais ferramentas para isso. A própria internet, comunidade Patercast, a gente tem mais informação aberta também. Então, até uma jovem... Só que o lance
procurar essa ajuda, procurar essa informação. E A consciência de que é necessário. então, até mesmo para ter essa conversa com o filho, né, essa condição de você estar se separando, você vai precisar de um apoio, vai precisar de uma rede de apoio ou de um grupo de ajuda, ou um profissional. Isso é importante mesmo. É a consciência de que é importante. Nessa conversa, a resposta do meu pai foi... ele falou assim, eu fui embora porque se eu ficasse, você não ia conseguir ter relacionamento com teu padrasto. Cara, eu nunca consegui identificar se essa resposta ela foi uma resposta genuína do coração dele. Eu não consegui identificar. Mas não deu certo também. A ausência dele não melhorou o relacionamento que eu poderia ter com meu padrasto. Pelo contrário, né? Tipo, tendo meu pai mais próximo teria sido muito melhor. Então também não sei se foi uma desculpa que acabou surgindo na cabeça dele no momento, que pode ser. Mas isso trouxe pra mim, não trouxe alívio, não trouxe nada. Eu só fiquei assustado com... Caraca, que coisa, que pena que você perdeu. Bom, mas eu acho que na cabeça da criança, quando faz a pergunta que é por que você divorciou de mim? Uma resposta como essa, talvez não é melhor. Mas a cabeça da criança é fantasia, coisa, eu não gostava de você, você era insuportável. Lembrando que eu não era mais criança nesse caso, né? Sim, mas o negócio fica. Porque tem uma coisa interessante que é a emoção ela vai se transmutando ao longo do tempo. Então, uma coisa que era aquilo foi culpa minha, pode se transmutar em eu tive alguma parcela de participação. Não é tão cru mais, porque você vai se elaborando ao longo do tempo. Mas às vezes um fechamento naquilo não foi culpa sua. Tá bom, deixa eu integrar então esse sentimento, pelo menos tive um fechamento nisso. Entendeu? Esse ponto eu acho que é talvez o principal da mensagem do que fazer a culpa tá ali. Eu acho que se você ficar quieto, a culpa vai cair no filho. Vai cair não, o filho vai pegar. O filho vai... E aquilo vai ser a jornada do filho até ele ficar adulto. E se ele souber lidar com aquilo, beleza. Mas se ele não souber, ele vai ficar com aquilo sempre. É engraçado porque quando eu te mandei mensagem e falei com vocês sobre... sugerindo esse tema, foi muito vendo um casal com um filho onde eu moro. Sempre encontro com eles, assim, nos halls, nos elevadores e tal. E um dia a criança entrou sozinha. Era um menino de uns 5, 6 anos, assim, 6 anos, assim, super bonitinho. E aí a gente foi conversando com ele. Cadê seu pai? Cadê sua mãe? Meu pai tá lá em cima. Não, minha mãe tá lá em cima e meu pai tá lá embaixo. Aí eu... não, que agora eu tô descendo pra ir com meu pai. Falei, cara, eu sempre vi eles com um casal ali e tal. Aí beleza. Aí... Quando ele saiu do elevador, a Rafa soube que acho que os pais estavam se separando. Na hora que ela falou, cara, nossa, comecei a imaginar a jornada desse menino de 6 anos. E imaginar, tipo, cara, ele não tá entendendo nada que tá acontecendo. Nada. Acabou de deixar a mãe lá em cima, o pai pegou no estacionamento. Aí começou a passar um filme na minha cabeça de tudo. E você vê a criança tá ali, você não pode fazer absolutamente nada. Eu não posso, mas aqui a gente pode fazer alguma coisa. E começou a passar, caraca, a cabeça da criança, o desafio, não entender nada. Então eu acho que essa questão da culpa, ela é um bom começo, principalmente endereçar, fazer um esforço e ter o casal junto com o filho. E aqui tá acontecendo isso, a gente quer tirar a culpa de você. Isso não é sua culpa. Talvez explicar um pouco mais até onde conseguir, porque a criança não vai entender muito também. Isso vai ajudar no processo. Felipe, você acha que um bom conselho para homens que às vezes ainda lutam com sentimentos estranhos tal, seria ter uma conversa honesta com os pais a respeito das causas do divórcio? Sabe, botar na mesa? Sim, eu acho que... Independente da idade. Claro que você vai em níveis de consciência com relação ao filho, né? Se o filho tiver 5 anos, você vai lidar com um filho de 5 anos e comunicar isso. Agora... E lembrando, acho que, Fê, uma criança, independente de estar numa situação como essa, mais traumática, difícil,
ela também ainda está aprendendo a entender sentimentos. Então, ainda mais uma criança que está passando por isso, o adulto precisa conduzir, explicar, olha, o que você está sentindo, você está sentindo isso aí no coração, é isso. E você pode estar sentindo por causa dessa situação, mas eu tô aqui com você para te ajudar. É normal sentir medo, é normal você ficar inseguro, mas saiba que eu tô aqui para quando você tiver com medo, você pode me procurar, a gente vai ter uma ajuda. Então, acho que independente de situação, até eu com meus filhos, eu não tô numa situação de divórcio, nada disso, mas eu preciso ajudar eles a entenderem sentimentos em situações do cotidiano. Isso, eu me lembro daquele episódio que a gente gravou com o Dani de Tomaso, que ele fala que especificamente com relação à adoção, uma boa estratégia para as crianças menores é esperar elas trazerem os assuntos e você vai endereçando ao longo do tempo que ela vai trazendo. Talvez para casos de divórcio, talvez seja o contrário. É você trazer um pouco mais. Cara, eu lembro que por mais que minha mãe era muito nova, ela tava sempre conversando comigo. Talvez eu poderia não ter tanta direção pro lado do meu pai e tudo, mas a partir do conforto da minha mãe tá demonstrando amor por mim, tá perto, olha, eu sei que isso tá acontecendo, mas a mamãe tá aqui. Eu lembro muito da minha mãe sempre fazendo isso, e às vezes eu lembro que minha mãe teve uma sacada genial assim nesse tempo, que foi até para me disciplinar um pouco mais. Ela fez um quadro era tipo uma gincana, assim, ela chamava de gincana. Então eu tinha as tarefas do mês. Legal. E se eu atingisse a tarefa do mês, eu ganhava um presente no final desse período. Então me ensinou muito um pouco de previsibilidade. Estrutura. Cara, pra mim era divertido. Então, eu lembro dela ter muita criatividade nesse ponto, assim. Também, cara, isso eu não tenho que falar. Minha família sempre foi muito unida. Então, minhas tias viam essa lacuna, viam essa questão. Meu avô, por mais que nesse período ele era mais frio, um pouco mais distante, ainda assim, cara, ele deu provisão, ele deu a casa, ele abriu as portas. Foi ali que funcionou começou. Com você, porque sua mãe estava muito madura para a idade dela. Seu avô foi bem presente. Eu creio que quando fala, hoje eu consigo endereçar bem, eu tenho que dar o crédito e atribuir isso também à minha família, porque eu tive um suporte, todo mundo se esforçou muito, meus avós, né? minhas tias, até os meus tios que na época acabaram casando com as minhas tias, tentaram suprir essa ausência de um homem, assim, sabe? Quando que o seu padrasto entra? Meu padrasto começa com meus 11. Então 10 anos. 4 anos depois. Foram 4 anos depois, e que é bem curioso isso, que o sentimento também de você ver a sua mãe se envolvendo com outra pessoa que não é o seu pai, ele é... Você acha que isso pode deixar alguma marca? Olha, é profundo, porque eu lembro de quando eu vi ele se beijando a primeira vez. O meu sentimento foi de tá roubando minha mãe. Cara... É cru, né? Minha mãe vai embora. O meu sentimento foi: minha mãe também vai embora agora. Eu acho que uma coisa que... uma consequência que deve ter para todo mundo que passou por divórcio é a falta de... a falta de... Como falar isso? Não é de estrutura, mas é a falta de seriedade nas coisas e das coisas serem perenes. Porque... sei lá, meus filhos veem meu casamento, eles não imaginam que possa terminar. Então não é uma coisa que passa pela cabeça deles. Agora, quando termina, deve ficar uma sensação do tipo, se isso terminou, o que não terminaria? Tudo mais, né? Tudo pode. Então você perde sustentação, sabe? Perde estrutura. E eu penso que isso passa também para os rapazes e meninas que passaram por essa situação, e tira deles a esperança de que eles tenham algo que não acaba. Então, meio que essa falta de estrutura, a falta de segurança vai se perpetuando, e não só segurança pessoal, mas eu não consigo construir algo que seja duradouro. Porque eu já conversei com um rapaz que falou assim, cara, eu não vou ter filho, porque eu não quero que ele passe por isso. E aí você tem que reconstruir. Então, o casamento, mas a célula familiar foi desconstruída pela experiência de vida. O cara fala, o casamento terminou, todos terminam. E aí você reconstrói aquilo com valores e fala assim, não, o seu casamento não precisa
passar por isso. O seu casamento pode ser diferente. Você pode escolher melhor, você pode casar na hora certa, você pode ter os valores corretos, você pode construir algo que é perene e que corrige um ramo familiar, entendeu? Então, sei lá, se na sua casa todo mundo separou, você não vai separar. Agora, por que você consegue ter essa certeza de que você não vai separar? Porque você reconstruiu os valores, você reconstruiu todo o conceito e a cosmovisão de casamento para que dali para frente não vai, entendeu? A forma como eu construo com os meus filhos vocês vão casar para ser para sempre. Não porque deve ser para sempre, mas porque vocês vão construir algo que dura e vocês vão fazer manutenção para que possa durar. Bom. É legal isso, porque você traz esperança para as pessoas que não têm esperança, porque estão vendo a coisa tão torta. E muitas vezes, é engraçado, muitas vezes falam assim, poxa, Antônio, seu casamento é um exemplo, tal. Eu falei, mas ele não é perfeito. Sim, mas ele tá aí, entendeu? Tá aí, vocês têm os seus problemas. Tem muita gente, você que já conviveu tão perto da gente, as imperfeições do casamento, elas são reais. Mas elas podem ser endereçadas. Então, trazer essa esperança para jovens rapazes, assim, cara, construa uma família. Mas isso é muito legal, e até convivendo perto de vocês, o que me trouxe mais esperança não é de ver a parte mais perfeita, é de ver que tem imperfeição também e de ver o quão bom é, mesmo tendo as dificuldades, sabe? E isso pra mim, conviver com vocês, me trouxe... Caraca, que eles são de verdade, sabe? Me trouxe esse senso de, tipo, dá pra acontecer, isso é real, eu consigo alcançar esse lugar. E falando nisso também, eu lembro quando eu fui casar, com 26, eu conheço a Rafa, a gente casa com 28. Aí vem tudo. Caraca, mas peraí, olha o histórico da minha família. Todo mundo separou pelo menos uma vez. A única casada hoje é a minha mãe. O restante não tá casado. Todo mundo ficou solteiro, divorciado, solteiro, né? E aí, o que fazer? Porque eu acho que eu nunca contei isso publicamente, mas eu com 19 anos eu fiquei noivo de uma pessoa e com 22 o casamento tava pronto. 9 meses antes do casamento, eu termino, né? 9 meses. Casamento pago, conta paga, festa paga, tudo desenhado. Convite entregue? Convite? Não chegou. Não, convite. Né? O convite entregue, presente recebido é o... a gente passou por essa... presente. Se tornar presente é triste. Mas, cara, eu tinha 21, 22 anos. Novo. E assim... Isso é novo. Era novo. Comecei a namorar com 17, pra 21 tá nessa situação. Então, assim, a gente não casou, a gente terminou antes, tudo, mas... Teve uma sensação de quase, sabe? Tipo, quase. Aí quando a gente vai casar, vem todo aquele peso de e agora? O que eu faço? Abraham, o que você daria de conselho prático para um jovem que... Virou uma entrevista, hein? Para um jovem que... Tá bom, ele passou por essa situação, ele consegue entender os traumas, ele vai endereçar isso, vai integrar, fazer uma terapia, alguma coisa. Mas como que ele faz para garantir que isso não aconteça? Eu vou pegar aquela máxima que não só se aplica a esse tipo de problema, acho que para tudo na vida, e principalmente muito na veia até do empreendedor. Cara, você não vai conseguir estabelecer qualquer organização, empreendimento, relacionamento baseado 100% em segurança. Você tem que desenvolver uma capacidade de força. Então, segurança, na visão, do ponto de vista de segurança, um problema que você teve com a Paula é vulnerabilidade. Putz, estou com uma falha de segurança aqui, pode dar um problema, pode dar um BO grande. Na visão da força, eu tenho capacidade de resolver isso e de continuar. Isso ser um problema, é um problema, mas a gente vai continuar. Isso aqui a gente vai endereçar desse jeito, isso aqui desse outro jeito. Talvez isso aqui não agora, mas eu tenho a convicção e a força de continuar. Então, talvez quem passou por essa situação como a do Fê, muito, muito novo, ele estava debaixo de um sistema de segurança. E os pais tentam estabelecer o máximo possível. Mas em algum ponto, e ele vai conseguir. Então, o pessoal que está assistindo, que são filhos de pais divorciados, a dica comece a desenvolver um lugar de força. E é comunidade, é informação, é caminhar com pessoas que podem te dar dicas. E, claro, até do ponto de vista espiritual, você sabe de onde vem uma força maior, uma esperança maior.
Então, é mudar essa mentalidade de eu preciso construir um porto seguro novamente para, cara, agora eu vou começar a caminhar com forças próprias, uma proatividade em transformar os lugares que eu estou indo. Tá bom. Acho que o Olavo falou isso, sobre exatamente esse ponto. Se eu falei alguma coisa parecida com o do Olavo... É porque eu te mandei o post, né? Como adquirir força? Tá. O que você acha? Tá, eu sou bem pragmático em algumas questões. Nessa questão de força, eu acredito muito em conhecimento, busca de conhecimento, informação. Eu sei que talvez nos dias de hoje fica mais empacotado como aumentar o nível de consciência, awareness. Mas, cara, é conhecimento, você tem que pesquisar. Por exemplo, histórias, cases, como a do Felipe. Por isso é o poder do testemunho também. É a transferência de conhecimento. Então, você está exposto a histórias, não só cases de sucesso, a situações, às vezes, desafiadoras. E de lá, eu tenho certeza que a capacidade mental do ser humano, quando tem informação, ela consegue fazer as conexões neurais e procurar novas soluções. Então, força, para mim, é a capacidade individual de gerar energia para sair de um problema. Isso para mim é força. Top. Posso complementar uma coisa? Claro. Quando veio a crise do casamento, eu lembro que a comunidade é uma força que ajuda muito. Eu lembro da gente buscar conhecimento em cursos de noivo, para se capacitar. Eu lembro muito desse curso de noivo que a gente fez e era justamente de, cara, eu não tenho nenhuma pessoa para me aconselhar de um lugar saudável ou de um lugar que eu admirasse, olhasse e falasse, aqui tem, eu fui ter isso depois. E esse curso me ajudou muito. E no meio do curso tinha uma coisa que a gente deu na nossa aula magna, né? Que é o genetograma. Que inclusive a gente vai disponibilizar a aula em breve no YouTube. A gente vai? A gente vai, certo? Nós iremos. Coloca. Tá. O genetograma, ele ajuda. Tava até colocando aqui, eu nunca pesquisei exatamente o que é o genetograma, né? Ele é uma representação gráfica de uma família e suas relações ao longo de várias gerações, usado para identificar padrões emocionais, médicos e comportamentais. Ele vai de uma árvore genealógica tradicional, mapeando também aspectos emocionais e sociais entre os membros da família. Eu lembro que quando a gente montou isso, quem estava ministrando esse curso era a pastora Sara. A pastora Sara veio, trouxe uma visão do que é o ideal, o padrão é esse daqui. Como tá a sua vida? Como é a tua história, a tua árvore? Ela é assim, tá bom. Esse é o ideal, esse é o padrão que Deus estabelece para nós e esse daqui é como tá o seu. Agora a gente vai buscar ter um entendimento em oração para que Deus venha cumprir esse daqui, sendo que esse é o seu passado. Cara, aquilo ali pra gente... Ia trazer redenção, né? Trouxe redenção e trouxe... Cara, é uma convicção que hoje eu consigo olhar e ver como é o meu casamento e como a gente tá nesse processo e de olhar e falar, cara, uma vez a gente falou sobre a questão do túnel, não lembro? Foi um episódio que a gente trouxe, que era como se você estivesse num túnel, esse túnel tivesse ali, lá no fundo tem uma luz no túnel. E quando você entra nesse túnel com várias portas ao lado, é como se toda a dificuldade que você está passando para chegar no final do túnel e você está vendo portas mais rápidas aqui, é como se você se distraísse. E até trazendo a ilustração de um casamento, duas pessoas andando nesse túnel, se você não tiver de mãos bem apertadas junto, cada um vai tomar uma porta no momento que for... sei lá, que bateu o desespero, que tiver algum problema, cada um pega uma porta. E quando você consegue ter essa ilustração e esse entendimento do que é o padrão, do que é o ideal para um casamento, entendendo que você veio de algo disfuncional... Como se pintassem linhas no chão para você. É como se você começasse a não considerar nenhuma porta e você visse só luz e você falasse, é só ali. Então, o fato de você não estar considerando as portas faz com que a gente passou por uma imersão no trabalho agora de vendas, que foi uma primeira imersão de uma semana.
Cara, os caras quase morreram em uma semana. Aí beleza, aí depois foi uma de 10 dias. Aí os caras já fizeram uma de 7 dias. A de 10 dias agora, pô, um pouquinho melhor. E aí como foi? Cara, eu tô cansado, mas foi. Aí a outra imersão foram 30 dias. Cara, os caras terminaram a imersão de 30 dias e tipo uma sensação de que dava pra fazer mais, sabe? Então você começa a alargar a tua visão e entender o que é a tua capacidade, né? Porque às vezes a gente se acha fraco, às vezes a gente se acha que a gente não consegue chegar naquilo ali. E quando você começa a largar a visão, é como se você comece a ter uma convicção, você não se distrai com as coisas ao teu redor e você consegue entender que é lá que a gente vai chegar. Isso trouxe pra nós uma redenção realmente, e hoje olhar, né? É aquela coisa quando o casal briga, se continuar assim eu vou separar. No momento que você começa a ter esse tipo de comunicação dentro do casamento ou dentro do relacionamento, você já começa a criar as portas laterais ali. Você, opa, Eu tinha isso. abriu uma porta aqui. Falava isso. E eu tenho a impressão que quando você fez esse genetograma, o que te marcou, até na sua fala, sim, tem um ideal que te traz uma possibilidade, uma esperança, um futuro, mas uma frase que você trouxe que parece que foi marcante para você foi: e isso que você tem aí é o passado. Passou. Porque agora você não precisa depender mais disso. Você tem uma coisa nova para buscar. E esse é o poder realmente de você construir uma coisa em cima de uma verdade que não depende do que eu faço. Muito bom. Uma verdade estabelecida por Deus. Uma das coisas que deu muita força era pensar como eu era o mais velho, o neto mais velho, o filho mais velho ali, ver os que estavam vindo, sabe? E olhar. Eu não tive referência, mas isso me marcou, de olhar e falar, eles vão ter referência, eles vão poder olhar pro meu casamento e falar assim, deu errado pro pessoal aqui, mas a gente tem um casal aqui que começa a ter um pouco mais de embasamento. Eu vejo isso às vezes na comunicação dos mais novos já. O que tá acontecendo? Isso acontece, de olhar, os mais novos vêm pedir conselhos pra gente, pra minha esposa, e eu creio que isso é o ponto da comunidade, né? Você começa, tanto que é até mais uma brecha pra gente falar da nossa comunidade, né? A gente estamos aí, primeiro mês de comunidade, encerramos o primeiro mês agora na segunda-feira, já tivemos 2 encontros, né, presenciais. A gente teve 2 encontros presenciais, não, ao vivo. Ao vivo. 2 e-books, uma aula gravada que a gente vai disponibilizar agora. E um sorteio. E um sorteio de um livro. Tivemos um livro sorteado. Físico. O Newton. O livro é físico. Quem ganhou foi o Newton. O Newton ganhou o livro. Parabéns, Newton, pelo livro. Deixa eu pegar essa brecha aqui, como você falou, e eu queria dar dicas bem práticas para aquisição de força, porque eu concordo com você que não adianta você ter a ilusão de que você vai conseguir passar pelas coisas se você não tem força. Até me lembrei de quando a gente fez o sumô lá na fazenda, né? Eu achei que eu ia sair com a costela quebrada. Pensando que menos ia ter impacto. Então, o que eu queria comentar? Vamos imaginar que você é jovem e fala, cara, eu preciso ficar mais forte. Vamos estruturar isso aqui de uma forma bem simples. Vamos separar em 4 áreas da sua vida. A área espiritual, a área física, a área espiritual, física, intelectual e social. Separa a sua vida nessas 4 áreas e pensa em cada uma delas como você tá. Cara, fisicamente eu tô bem? Será que eu tô inteligente o quanto eu poderia? Ou posso ficar mais? Posso ler mais? Será que minha vida espiritual tá endereçada, não tá endereçada? E será que os meus relacionamentos tão saudáveis? E para que você possa ter um parâmetro, pense em algo que você quer atingir. Sei lá, eu quero fazer uma faculdade, eu quero ter um casamento, eu quero conquistar, eu quero ser milionário, tal. Quando você estipula um objetivo para chegar, aquilo vai começar a te mostrar se o que você está construindo nessas 4 áreas vai te fazer chegar lá. Então, por exemplo, conversando com o meu filho, com o Antônio Luiz, ele fala, eu quero fazer direito na USP. Falei, beleza. Então, essa sua área aqui, que é a área intelectual, você precisa dar atenção para ela, cara. Porque você vai precisar passar no vestibular. Passar no vestibular não é fácil, você tem que estudar desde cedo. Ah, tá bom. Ou eu quero ser
Grande, forte e bonito. Tá bom. Não vai ser assistindo televisão ou comendo Doritos que você vai alcançar isso aí. Então, essa sua área aqui física precisa ser endereçada. A sua área espiritual vai dar sustentação para todas as outras. E a sua área relacional vai abrir portas. Então, também, se você quer chegar nesses lugares e os seus amigos são todos cabeça de bagre, muda de amigo. Ou então, arrume outros. Ou então, seja intencional para que os cabeças de bagre não sejam mais. Mas para que você consiga adquirir força, você precisa estruturar, ter um plano de ação para chegar lá, cara. E eu vou te falar que funciona isso aí. Funciona mesmo, porque você começa a visualizar quais são as áreas que você precisa melhorar para chegar num objetivo. E ter família não é diferente, cara. A começar aqui, se você quer arrumar uma mulher que seja top, você precisa ser top. Se você é o cabeça de bagre, não acha que vai ter uma mulher fazer uma caridade pra você. Se bem que hoje em dia, talvez, né? Tem. A coisa tá feia. Mas, cara, você não quer ser objeto de caridade, né? Você quer que a mulher te admire. E mesmo essa caridade, eu vou te falar, vai te custar. Porque quando você estiver pra dentro do casamento, se você não melhorar, a tendência é que ou você divorcie, repetindo um padrão, ou que você fique apagado dentro do seu casamento porque tua mulher vai tomar conta. É uma realidade. Verdade. De uma forma ou de outra, cresça e em força, como o Abraham falou. É a coisa melhor que você pode fazer na sua vida hoje, além de curar suas feridas. Muito bom. Faz sentido? Faz muito. Muito bom. Chega, querem falar mais alguma coisa? Que é uma coisa nada a ver com divórcio. Eu queria aproveitar esse gancho, que o jovem hoje fala muito em empreender, em ter segurança financeira, ter liberdade financeira, mas eu escuto poucos, e aqui a gente tem que filtrar bem o que eu vou falar, tá? Eu escuto poucos falando assim, quero ser milionário, quero ser bilionário. E talvez os que falam em tom de brincadeira, ou até às vezes quando falam de verdade, é muito ligado a ter status, poder e tal. Mas a ideia, por exemplo, de formar milionários no mundo, são pessoas que vão estabelecer com força projetos impossíveis. Sim. Projetos que ninguém tem coragem de fazer. Por quê? Porque são pessoas que estão buscando o quê? Segurança. Sim. E tem uma massa de jovens, pessoas, até nós, mais velhos. Acho que o Brasil é mais forte. O Brasil tem muito essa mentalidade. Terra do funcionalismo público. Do funcionalismo público, da poupança, do aluguel que bate todo mês na tua conta. O sonho do brasileiro é ter alguns imóveis com aluguel pingando na tua aposentadoria. Cara, isso daí é zero força. Zero. É segurança. É segurança, é uma boa segurança, mas você não tem força. Por exemplo, a tocar um projeto inovador. Você precisa de um milionário. Sim. Mas é interessante esse contraponto de segurança e força, porque as pessoas querem segurança, mas elas querem imprimir o mínimo possível de força nisso. Então quer de graça. Que assim, sabe por que o funcionalismo público ele atrai tanto? Porque você faz força uma vez, que é para passar no concurso. Aí depois você não precisa mais, você pode só não ser exonerado. E se você prestar um bom concurso, ele vai te pagar a mesma coisa sem que você precise fazer nada depois que se aposenta. Só que esse é o sonho do brasileiro. Então o sonho está atrelado a uma descompensação entre esforço e remuneração. Mas não se engane. Se você está ganhando mais do que você se esforça, alguém está pagando por isso. Só que quando você expande isso para um nível social, quem está pagando por isso? Caraca. É o resto da população. Alguém está descompensado, né? Alguém está trabalhando mais do que recebe, para que você possa receber mais sem trabalhar. Que é um absurdo. E eu acho que a sociedade americana é mais endereçada nesse sentido, que é assim, ganhe o seu dinheiro, faça o seu dinheiro. Ou seja, a meritocracia se você é bom, você vai ganhar. Você não é bom, você é vagabundo, não venha querer ganhar dinheiro só porque você se esforçou uma vez na vida. Tá errado isso. Não pode ser assim. Você tem que continuar se esforçando ao longo da sua vida para que você conquiste coisas. Se você não tem força, você não consegue chegar lá. É um grande problema de funcionário público brasileiro, cara. Sim, o cara não conquista e o mindset dele vai indo para um lugar de menos é mais, entendeu? A gente falou bastante aqui sobre divórcio, falou sobre os efeitos do divórcio. O Felipe falou bastante sobre a história de vida dele. Aliás, Felipe, obrigado por ter compartilhado tudo com tanta profundidade. E eu queria deixar uma mensagem final para os jovens que cara,
cresça pessoalmente. Cresça. Porque isso é muito importante, isso vai te ajudar. Buscar cura vai te ajudar. E crescer e se fortalecer também. Além disso, eu queria convidar todos para fazer parte da nossa comunidade. A gente tem um objetivo também, a gente fala de paternidade, mas a formação do homem para ser um bom pai faz parte do nosso propósito. Então, faça parte da nossa comunidade, caminha com a gente, porque eu tenho certeza que isso vai te ajudar. Eu já vi isso acontecendo mais de 20 vezes em pessoas, em homens de todo tipo. Isso vai te ajudar a crescer como homem. Bom, beleza? Mais um episódio terminado. Abraham, obrigado. Felipe, obrigado. Obrigado. E Obrigado, a gente pessoal. se vê na próxima. Abraço.